na hora que o pastor me ligou 5 horas da tarde, pedindo para mim poder pregar, eu falei para ele, pastor, eu vou. Eu quero, eu desejo isso, porque essa mensagem que Deus colocou no meu coração ontem, talvez o que eu vou falar hoje não é nada de novo para os irmãos. Talvez você já tenha ouvido falar tantas vezes deste assunto. Mas eu digo para você nessa noite, meu irmão. Não importa quantas vezes você tem ouvido isto, sobre este tema de hoje. A diferença disso na nossa vida vai ser de como nós aplicamos isso no nosso dia a dia. Ouvir é uma coisa, aplicar é outra. Ouvir falar de certo tema é uma coisa, você viver esse tema intensamente na sua vida é outra história. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos dos Apóstolos, ou denominado também Atos do Espírito Santo, como muitos estudiosos assim, eles interpretam. Diego, liga aquele ventilador para mim, por favor. Esse daqui está funcionando? Faz favor para mim, porque senão eu vou sair daqui outro homem. Um homem com uns 30 quilos a menos. Jesus amado. Amém? Todos acharam? Atos capítulo 20, do versículo 22 ao 24. Ai que delícia, ai que beleza. Oh glória. Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, espera eu. Atos capítulo 20, versos 22 ao 24. Diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar pedindo para que Deus fale aos nossos corações, através desta palavra, desta mensagem. Senhor Jesus, neste momento entramos na Tua presença com grande alegria, Senhor, porque o Senhor preparou este dia, o Senhor preparou este culto para que estivéssemos à Tua casa. Diz a Tua palavra que não foi nós que achamos ao Senhor, mas o Senhor nos achou e nos escolheu, e hoje nos trouxe aqui para podermos ouvir a Tua voz, a Tua palavra falando aos nossos corações. Deus, nos prepara para ouvir, prepara nossa mente, o nosso coração, não deixe que nada venha desviar a nossa atenção da Tua palavra, da Tua mensagem, deste bem tão maravilhoso, deste bem que é maior do que todo ouro que há sobre a terra, que é a instrução do Senhor para as nossas vidas. Jesus, ensina-nos, Pai, nesta noite como devemos praticar esta palavra, como devemos colocar em prática tudo aquilo que ouviremos falar da parte do Senhor para as nossas vidas, Pai, porque sabemos que o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos orientar, para nos capacitar e para transformar as nossas vidas pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que está aqui nesta noite, dando entendimento a eles da Tua palavra, palavra esta que o Teu Espírito, Pai, irá discernir a Tua igreja nesta noite. Senhor Jesus, desde já eu Te agradeço por esta oportunidade, Te agradeço por ser instrumento da Tua obra, Senhor, para trazer essa mensagem ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém? O tema da minha mensagem é este: desejando a plenitude do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: desejando a plenitude do Espírito Santo de Deus. O que é desejar a plenitude do Espírito Santo de Deus? O que é desejar ser cheio do Espírito Santo de Deus? O que é desejar ser batizado com o Espírito Santo de Deus?
São palavras assim que nós ouvimos muitas vezes dentro da igreja, que nós devemos buscar a presença, a plenitude, a capacitação, que devemos fazer cultos específicos para buscar o Espírito Santo de Deus. Mas qual é o objetivo de buscarmos esta plenitude? Qual é o objetivo de nós buscarmos essa grandeza de Deus nas nossas vidas, que é o Espírito Santo? Nós olhamos para a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, que o Espírito Santo, ele trabalha de forma ativa na obra de Deus. Ele estava na criação, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas da terra, ainda quando a terra ela estava sem forma e vazia. Nós vemos que o Espírito Santo, ele trabalha capacitando os profetas, trazendo a palavra aos profetas, a qual eles deveriam exortar o povo de Israel, o povo hebreu, diante das coisas que estavam por vir. Nós vemos que o Espírito Santo, ele consola os profetas, como Jeremias, por exemplo, que é o profeta que não converteu ninguém, é o profeta que só pregou desgraça, só viu desgraça na vida dele, na época que ele estava ali trabalhando a serviço de Deus. Mas nós vemos que o Espírito Santo estava com ele, que o Espírito Santo não deixou ele olhar para trás, não deixou ele desistir de fazer a vontade de Deus, ainda que mesmo que ninguém ouvisse, desse ouvidos a Jeremias, nós víamos que o Espírito Santo estava ali fortalecendo aquele homem. E aí chega a plenitude dos tempos, o tempo que era tão esperado para os judeus, mas porém eles não conseguiram enxergar a isto, que é a plenitude dos tempos, quando Deus, ele envia o teu Filho amado para esta terra, para realizar a obra. E Jesus, ele é concebido através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo age na vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Em todos os momentos, o Espírito Santo era pleno. A plenitude dele estava com Jesus. Nós podemos ver que Jesus, ele fala que o Espírito Santo ungiu para pregar as boas novas, para quebrantar os cativos, para quebrantar os corações, para libertar os cativos. Nós vemos que o Espírito Santo está com Jesus no batismo. Aí você fala, tudo bem, irmão, o que isso tem a ver comigo hoje? O Espírito Santo, ele agiu no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agiu no Novo Testamento, usando Jesus, usando os apóstolos. O Espírito Santo continua agindo ainda na vida da igreja hoje. O Espírito Santo ainda continua desejando realizar os mesmos milagres, as mesmas maravilhas da época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, hoje nas nossas vidas. Mas para isso é necessário nós buscarmos esta plenitude, esta presença, este enchimento do Espírito Santo sobre nós. Do que mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento? A lei. Não vivemos mais sobre o jugo da lei, mas sobre a graça. Mas o agir do Espírito, ele continua sendo o mesmo. A capacitação do Espírito Santo ainda continua sendo a mesma, derramada sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre a igreja de Cristo. E nós vemos que quando os apóstolos, eles viviam, você vê o livro de Atos, ele é um livro totalmente de avivamento, era um povo avivado, que eles pregavam, várias pessoas eram convertidas, ali a sombra dos apóstolos curavam, eles impunham suas mãos e milagres aconteciam, e era a vida da igreja daquele momento, era a vida de milagres, era a vida de curas maravilhosas, era a vida de transformações maravilhosas, era a vida da grande presença de Deus sendo manifestada ainda assim diante do povo, mesmo que Jesus não estava mais de corpo presente ali. E por que não mais isso acontece na vida da igreja nos dias atuais, nos dias de hoje? Por que não vemos mais
coxo andar, surdo falar, vemos mais esporadicamente, uma vez aqui, outra ali. Nós ouvimos falar, mas muitas vezes nós nem vemos. É porque nós temos dado tanta importância a tantas coisas nas nossas vidas, temos buscado tantas coisas, nos falta tantas coisas, e que parece que o Espírito Santo não nos falta. E parece que o Espírito Santo, ele não faz falta para nós. Nós estamos tão materialistas nos dias de hoje, estamos tão preocupados com o nosso corpo, com a nossa vestimenta, com o que nós iremos fazer, com o que nós haveremos de comer, o que nós temos que fazer o amanhã na minha agenda, e nos esquecemos que o grande administrador das nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. O grande administrador das nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Nós olhamos aqui para Atos capítulo 20, versículo 22, Paulo dizendo a seguinte frase: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo, ele dizia aqui: eu estou com o meu espírito constrangido, eu estou com o meu espírito estremecido dentro de mim, que eu preciso fazer algo, e este algo não é algo que eu quero fazer, mas que o Espírito Santo de Deus me manda fazer, que o Espírito Santo deseja que eu faça para a obra do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo pode agir de forma poderosa na vida destes homens, desses profetas, destes mártires, porque eles foram homens que se deixaram ser ministrados pelo Espírito Santo. Foram homens que se deixaram serem guiados pelo Espírito Santo. Foram homens que em todas as decisões da vida deles, foi decisões debaixo de muita oração e de ouvir a voz do Espírito falar aos vossos corações o que devia a cada um deles fazer. Aí eu pergunto, as decisões das nossas vidas têm sido dirigidas por quem? Tem sido guiada por quem? E Paulo aqui ele vai além, ele fala, e o Espírito ainda me revela uma coisa, que o que me espera são cadeias e prisões e tribulações de cidade em cidade. O Espírito Santo não prometeu nada além de sofrimento para Paulo. Mas algo que é emocionante de se ver, amados. Paulo tinha prazer no realizar a obra de Cristo. Paulo ele não se preocupava com o que ele iria comer, se a igreja ia ajudar, se a igreja ia fazer algo por ele. Ele estava preocupado com uma única coisa: em estar ouvindo o que o Espírito Santo ministrava ao coração dele. Nesta noite, Deus está ministrando ao teu coração algo muito profundo, que o Espírito Santo quer ser o administrador da sua vida, que o Espírito Santo quer ser o administrador dos seus negócios, que o Espírito Santo quer ser o administrador do seu casamento, o que o Espírito Santo quer ser o administrador do seu intelecto, que o Espírito Santo, ele quer ser o administrador de cada passo que eu e que você dá nas nossas vidas. Se nós olharmos Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito Santo guiou Jesus até o deserto. Quando Jesus ele sai do batismo ali de João Batista, que o Espírito Santo desce como pomba, não fala a palavra de Deus que depois disso Jesus teve vontade de ir para o deserto e ele foi sozinho. Não, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. É necessário, amados, nós temos essa humildade como o próprio Jesus teve, de deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. É necessário nós termos a humildade e reconhecermos que sem a obra do Espírito Santo na nossa vida como cristãos, nada poderemos realizar.
Porque a palavra de Deus fala que se nós somos cristãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não vivo mais para os meus desejos, mas para o desejo do meu Senhor, do meu Pai, daquele que me salvou, daquele que me libertou da escravidão do pecado, me trouxe hoje a esta maravilhosa luz. E eu quero hoje discorrer com vocês sobre o que o Espírito Santo ele é capaz de realizar em nossas vidas. O que o Espírito Santo, ele deseja realizar através das nossas vidas, na vida da igreja hoje. O que o Espírito Santo pode fazer através daqueles que entrega totalmente a administração das suas vidas nas mãos dele e ser guiado por ele. O meu primeiro ponto nesta noite, que eu quero trabalhar com vocês. O Espírito Santo nos dá poder. Fala para o irmão que está do seu lado aí. O Espírito Santo te dá poder. O Espírito Santo te dá poder. O Espírito Santo te dá poder. Não se envergonha disso não, irmão. De olhar para quem está do seu lado e falar isso não. Isso é profecia sobre a vida do seu irmão. Profetiza sobre a vida dele. O Espírito Santo te dá poder. Para que o Espírito Santo te dá poder? Para você ser melhor do que eu? Para você ser o bambambam? Para você ser o último biscoitinho ali do pacotinho? Não. O Espírito Santo te dá poder para a realização da obra do Senhor. O Espírito Santo te capacita naquilo a qual você foi separado por Deus para realizar. O Espírito Santo deseja ardentemente cumprir as promessas de Deus, que um dia Ele colocou lá no teu coração há anos atrás, que você não se julgava capaz, suficiente para realizar. Não impeça o agir do Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão. Não impeça o agir do Espírito Santo sobre a tua vida, minha irmã. Sabe por quê? Porque Ele te trouxe aqui hoje para poder te encher. Ele te trouxe aqui hoje para te dar poder, para te dar capacidade para realizar. Não importa qual é a sua cadeia, a sua prisão, a sua tribulação. Ele é muito mais do que isso. Não importa o momento atual a qual eu ou você estejamos vivendo. Ele é muito maior do que isto. O realizar de Deus nas nossas vidas só depende de uma coisa: disponibilidade, disposição a servir. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o porquê Deus ele tem mandado dizer nessa noite isso, mas eu falo isso para você com toda a certeza que Deus ministrou no meu coração. Deus ele quer te usar de uma maneira sobrenatural para realizar a obra dele. Mas sem o Espírito Santo nada podereis fazer. Sua capacidade intelectual é muito pouco para a obra de Deus ser cumprida. Homem algum pôde realizar a obra de Deus nas forças do seu braço. Nem mesmo Jesus. Jesus ele mostra em Lucas capítulo 4, 14, que Jesus no poder do Espírito Santo, ele realizava os milagres de Deus. O próprio Deus que desce à terra, se faz homem, desce à terra, ele não se julga melhor do que outro homem. E ele mostra que ele precisava do agir do Espírito Santo de Deus na vida dele, para que ele pudesse realizar todos os seus milagres e maravilhas. Nós vemos que o próprio Jesus necessitava desse poder do Espírito Santo. Deseje isso para a tua vida. Deseje mudança para a tua vida. Deseja viver esse poder maravilhoso de poder orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas, as pessoas poderem serem transformadas, as pessoas poderem dar crédito à palavra de Deus. Se você prega para alguém na força da tua intelectualidade, essa pessoa não se converte. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu acho maravilhosa a palavra de Deus, que ela mostra que nós não temos capacidade para nada. Que nós somos o bichinho de Jacó. Mas, quando nós aceitamos a Jesus,
entendemos o que Deus tem para as nossas vidas e nos enchemos do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos referenciais aqui nesta terra. Esses homens que têm os seus nomes escritos aqui na Bíblia, Pedro, Paulo, João, Tiago, Jesus, Isaías, foram homens que pela capacidade do Espírito Santo, eles puderam escrever uma nova história na sua época diante dos seus povos. Deseje isso para você também, meu irmão. Fazer a diferença onde você está, pelo poder do Espírito Santo. Não pelo poder daquilo que você sabe, daquilo que você é. Para Deus somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Diz a palavra de Deus, em Lucas 4,14. Interessante isso. A gente parar para analisar os detalhes, né? Que quando Jesus, no poder do Espírito Santo, ele realizava a obra de Deus, a fama dele correu por toda a Galileia. A fama dele. Busque, irmãos, na sua vida, você terá a fama de Deus, de ser um servo de Deus. De que quando alguém tiver necessidade de algo que seja da parte de Deus, alguém que está aflito, olha, eu lembro de uma pessoa que ela tem uma palavra de Deus para a tua vida. Eu conheço uma pessoa que ela é capaz de poder te ajudar nas suas dificuldades. Eu conheço uma pessoa que ela é capaz, da palavra que ela te dá, que é a palavra de Deus, transformar a tua vida. Esta era a fama de Jesus, que por onde ele passava, as coisas não continuavam da mesma forma. Que por onde ele passava, algo sempre acontecia. E nós vemos hoje que a igreja entrou num marasmo total, nada acontece. É tudo muito humanismo. A humanidade hoje entrou, o humanismo entrou de uma forma tão grande hoje dentro da igreja, que é só buscar as bênçãos de Deus, é só buscar a prosperidade, é só buscar para mim, é para mim, para mim. E a Bíblia toda mostra que tudo aquilo que nós buscamos de Deus é para poder impactar outras vidas, é para poder impactar outras pessoas. E o Espírito Santo de Deus, ele age para isso, para que mais pessoas estejam sentadas aqui, ouvindo esta mensagem, ouvindo a palavra de Deus e tendo a oportunidade de serem libertas dos seus fracassos, dos seus pecados, das suas tribulações. É esse Espírito Santo que todos os dias nós devemos desejar em nossas vidas. É esse Espírito Santo que no momento que nós estamos fazendo um trabalho de escola para poder tirar uma nota, para passar de ano, ele ministra no nosso coração que ele quer nos dar poder, para que quando nós concluirmos este estudo, este curso, que ele nos use de uma forma poderosa cada vez mais. É esse Espírito Santo, amados, que nós devemos desejar todos os dias na nossa vida, viver a plenitude dele, viver a grandeza dele dentro das nossas vidas, dos nossos corações. É esse Espírito Santo, irmãos, que ele quer realizar grandes milagres na minha e na tua vida. Não adianta você querer buscar o Espírito Santo para se promover, como muitos fazem. Muitos dizem, vem aqui que eu vou orar por você, você vai ser curado, vem aqui na minha igreja que tudo vai mudar. Mentira! Ninguém tem capacidade de mudar no seu Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templos, ele habita em corações. Ele se manifesta na vida de homens e mulheres que estão dispostos a realizar a sua obra, sem ganhar status por isso. Não se apeguem a estas coisas. Isso não é o Espírito Santo de Deus. Isto é o homem vaidoso, querendo buscar honra e glória para si mesmo. A obra do Espírito Santo é para que o nome de Deus seja glorificado. A realização do Espírito Santo na minha, na tua vida, é para que o nome de Deus seja exaltado. Que diminua eu para que Cristo cresça em mim. Que nós não venhamos deixar, irmãos, quando o Espírito Santo começar a nos usar, que eu creio que hoje, essa simples e humilde palavra vai transformar muitas vidas. Que esta humilde palavra hoje vai despertar muitos corações aqui nesta noite para essa obra. Mas quando você estiver vivendo essa plenitude, de ver vidas sendo transformadas, de no poder do Espírito Santo, ele te usar, te capacitar para curar, para pregar, para fazer os sinais de Deus, que você continue dando a honra e a glória ao Senhor. Que este poder seja para que o nome de Deus seja glorificado.
É isso que Deus deseja para mim e para a tua vida. Então, o primeiro ponto foi, o Espírito Santo quer nos dar poder. O segundo ponto, foi algo que eu já falei um pouco aqui, que o Espírito Santo é o ser que deve administrar as nossas vidas. O Espírito Santo é aquele ao qual nós devemos colocar as nossas vidas, os nossos trabalhos, a nossa família, a nossa casa, na administração dele. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi essa semana, e foi muito interessante que daí ontem, fazendo esse trabalho de escola, eu vi isso daqui, eu falei, nossa Deus, como o Senhor é maravilhoso. Essa semana foi uma semana muito difícil na empresa. Muita correria, meu pai essa semana, ele estava demais. Meu pai essa semana estava demais para trabalhar com ele. E eu ficava toda hora, eu vou parar, eu vou sair, eu vou fazer outra coisa, eu não aguento mais. E o dia inteiro, acho que eu fiquei uns 3 dias falando isso. Mas falava e não chegava na minha esposa para conversar com ela. Porque minha esposa sempre dá umas cajadadas, né? E aí eu ia para um lado, era o meu eu, era a minha vontade, o meu coração, o meu desejo. Eu quero sair, eu quero fazer outra coisa, não sei o que, isso, aquilo outro. Aí eu sentei do lado da minha esposa, cansado. Muito cansado, gente. Vocês não imaginam como que eu estava cansado. Eu falei, Ellen, eu não aguento mais. Eu vou entregar esse serviço, não vou fazer mais isso não. Aí ela virou para mim e falou assim, você já orou a Deus? Ou seja, você já colocou nas mãos de Deus isso para você estar falando que você vai fazer isso daí? É a vontade de Deus para a tua vida? Irmãos, eu tremo de lembrar disso daqui. Era eu falando. Eu não orei a Deus. Eu não perguntei, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou realmente sair, o Senhor vai preparar? Não, era eu. Eu não aguento mais, eu não quero mais, eu. Aí aquela palavra ali naquele momento doeu. Doeu aquela palavra. Mas eu abaixei a cabeça. E eu lembrei disso daqui. Que eu já tinha lido fazia tempo. E aí voltando a fazer os versículos de novo, eu vi que o autor ele fala que o Espírito Santo, ele tem que ser o administrador das nossas vidas. Quando falamos nós já tiramos toda a possibilidade do agir do Espírito Santo. Quando eu não quero, quando eu não faço, nós incapacitamos o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E precisamos, irmãos, nos policiar naquilo que nós falamos. Precisamos nos policiar naquilo a qual nós estamos desejando, sem antes nem mesmo de orar. Há uns tempos atrás já tinha tomado essa também com o pastor. Fui lá falar para ele que eu tinha vários planos, ele falou, não é isso que Deus tem para a sua vida. Eu não orei, e era verdade. E quantas são as vezes que isso acontece conosco? Falamos pelos cotovelos, como diz o dito popular aí. Falamos tantas coisas, mas infelizmente não falamos aquilo que Deus quer que nós fale, não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, não agimos da forma que Jesus agiria se estivesse em nosso lugar. Isso é muito importante, irmãos. Quando vir a ira no teu coração, deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Quando você não vê mais possibilidades sobre algumas coisas, deixa o Espírito Santo olhar por você. Olhe na perspectiva do Espírito Santo. Será que é mesmo o fim? Será que isso não é mesmo mais para mim? Será que Deus quer outra coisa de mim? Não tem será, irmãos. Não tem será. Existe uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus sobre nós. Não é será que existe, existe. Precisamos nos preparar para viver essa vontade. Precisamos nos preparar para receber esse Espírito dentro de nós e viver essa plenitude maravilhosa das bênçãos de Deus sobre nós. Mesmo nas prisões, nas cadeias, nos desertos da vida, não importa onde quer que nós estejamos, o Espírito Santo, ele nos mostrará o que devemos fazer. Deixa o Espírito Santo agir no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus agir nas suas fraquezas, nas suas limitações.
Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua mente. Deixa o Espírito Santo agir de Deus agir na tua enfermidade. Deixa o Espírito Santo de Deus ser administrador daquilo que você ainda tem administrado e que não é para você administrar, a tua vida. Se já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vontade dele, ela tem que ser realizada na minha vida, não a minha. Terceiro ponto, para nós concluirmos aqui. Antes disso, eu quero contar uma história que eu vi. E essa história ela se limita numa frase, que tem tudo a ver com isso. Dwight Moody, ele era um pregador do século XIX, e ele é chamado pregador avivalista dos estudantes. Que ele começou seu ministério na faculdade, e ele salvou muitas vidas ali, fez uma obra maravilhosa. Foi um grande pregador do seu tempo. E ele era americano. E um dia, lá na Inglaterra, houve uma convenção sobre o Espírito Santo de Deus. Eles estavam fazendo lá uma convenção sobre o Espírito Santo, e os organizadores colocaram como pauta chamar Dwight Moody para estar pregando sobre este tema. E aí os ingleses ficaram muito nervosos por causa disso, se revoltaram, porque naquela época não havia facilidade de transporte como hoje, que temos avião, que em um dia você vai e volta para um lugar. Eram navios que duravam meses de viagem. E aí eles perguntaram assim para os organizadores: por que chamar Moody para esta convenção? Não temos ninguém capaz aqui na Inglaterra para que possa realizar? Ou será que Moody, ele tem poder sobre o Espírito Santo, ele pode manipular o Espírito Santo? Ele pode? Aí os administradores falaram para essas pessoas que questionavam: não, Moody não pode manipular o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele manipula Moody. O Espírito Santo, ele administra a vida de Moody. Por isso é necessário este homem estar aqui, nesta convenção. Que você possa deixar esse Espírito administrar a tua vida. Que você possa ser um homem, uma mulher, como foi Moody, que escreveu essa história maravilhosa. Você pode fazer isso. Você é capaz de fazer isso. Por isso você está aqui nesta noite. O Senhor te capacita. E em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos, o meu terceiro ponto é que o Espírito Santo é quem dá os dons que nós tanto precisamos para as nossas vidas. Você pode ter alguns dons naturais, que você nasceu com eles. Você pode ter a capacidade de tocar muito bem, de falar muito bem, de interpretar muito bem. Mas para a realização da obra de Deus, você precisa muito mais que isso, que é o dom do Espírito Santo. É aquele que capacita, é aquele que nos mostra o que nós devemos falar, como nós devemos agir. E lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele mostra que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Que não importa eu ter o dom de orar em língua de anjo, se não for o dom de Deus na minha vida, começa pelo amor, que se estende por todos os outros dons, nada importa. Você tem um dom, você tem um valor. O Espírito Santo, ele se move em você, ele capacita você. Uns vai ter o dom de profecia, outros de cura, outros de ensino, mas todos nós temos um dom dado por Deus. Mas esse dom só vai se manifestar nas nossas vidas quando o Espírito Santo for o administrador. Aí, você pode falar para mim, me perguntar a seguinte coisa: irmão, eu já sou batizado, eu já estou 30 anos dentro da igreja. Quanto do Espírito Santo
eu preciso ter para realizar essa obra? Eu te respondo da seguinte forma, meu irmão. Não é quanto do Espírito você precisa ter. Mas eu te pergunto, quanto de você tem entregado para o Espírito Santo de Deus poder realizar a obra dele na tua vida? É momento de reflexão nessa noite. Quanto da sua vida você tem entregado para que o Espírito Santo administre? Quanto do teu tempo, do teu amor, você tem doado ao Espírito Santo para que ele realize a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida? Eu queria encerrar com esta pergunta: quanto? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. Gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. Se nós pararmos e olharmos para dentro de nós, quanto das nossas vidas nós temos administrado? Feche os teus olhos. Quanto das nossas vidas nós temos o controle? O Espírito Santo, meu irmão, ele não é que nem um ladrão que vem e toma o teu tempo, toma os teus desejos, as tuas vontades. Não. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. O Espírito Santo de Deus, ele vai realizar na tua vida de acordo com o que você entregar para ele. O Espírito Santo, ele vai ser pleno na tua vida na medida a qual você vai entregando a sua vida para ele. Não é o quanto você precisa do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo ele vem, ele é pleno, ele é cheio, ele enche. Mas o quanto você entrega para que o Espírito Santo cumpra as promessas deles na tua vida. Eu quero convidar você nesta noite a orar, entregando mais de ti para o Espírito Santo. Você sabe qual é a sua dificuldade, eu sei qual é a minha dificuldade. Muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, que não precisamos de orientação, porque nós sabemos o que fazer. Não sabemos, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus sabe daquilo que nós precisamos, necessitamos. O Espírito Santo sabe até onde nós podemos ir. 1 Coríntios capítulo 14, a palavra de Deus fala que o Espírito ele está sujeito ao profeta. O Espírito Santo vai agir na tua vida a partir do momento que você deixar, que você der liberdade. Quero convidar você nesta noite e pedir para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. Eu já falei aqui tantas outras vezes, e eu quero repetir com você uma frase de um grande avivalista chamado Watchman Nee, que em uma das suas orações ele orava dizendo assim: Espírito Santo de Deus, faça por mim aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo. Espírito Santo de Deus, faça por mim aquilo que eu não consigo realizar. Realiza na minha vida, nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, porque eu sozinho não sou capaz de transformá-la. Espírito Santo de Deus, tira toda a mágoa do meu coração, tira toda a escama dos meus olhos. Espírito Santo de Deus, tira todo o desejo que não provém de Deus, de dentro do meu coração, de dentro da minha mente. Espírito Santo de Deus, tira toda a enfermidade que há no meu corpo, que há na minha alma, que eu não consigo me libertar, que a medicina não consegue me curar. Espírito Santo de Deus, encha a minha vida nesta noite, porque eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Sem Ti eu nada sou, nada posso fazer. Que diminua eu, para que Cristo cresça em mim. Aleluia! Aleluias. Como é difícil aprendermos a ser servos. Como é difícil
aprendemos a entregar tudo nas mãos de Deus e confiar no Senhor. Como é difícil podermos enxergar a luz no fim do túnel, quando as trevas cobrem os nossos olhos. Como é difícil nos libertarmos de nós mesmos. Mas nesta noite eu convido a você a desejar isso para a sua vida. Ser servo de todos que aqui estão. Ninguém é melhor do que ninguém aqui neste lugar. Que o maior sirva ao menor. Não existe classe social diante de Deus. Não existe posições diante de Deus. Existem servos. Existem homens e mulheres dispostos a realizar as obras de Deus. Não temos como fazer a obra de Deus se não for pelo start do Espírito Santo. O realizar de Deus na terra é através do Espírito Santo, não é através de força humana, não é através de braços de homem, não é através de intelecto de homem, não é através de vontade de homem, mas da vontade e do poder do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que o buscam e esperam nele com confiança, com esperança, que um dia as palavras de Deus irão se realizar sobre cada um desses que buscam esta plenitude. Busquem, meu irmão, busque, minha irmã, ser cheio desse Espírito Santo, ser cheio da plenitude de Deus, ser cheio da vontade de Deus sobre a tua vida, porque assim você será feliz, assim você será liberto de você mesmo, de todos os teus desejos, de toda a carne, de toda a incredulidade, de todo o achismo, porque na palavra de Deus não existe eu acho, mas eu creio, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, e menos de mim, clame por isso, clame desta forma, mais, menos de mim. Oh Espírito Santo de Deus, visita a Tua igreja neste momento agora, encha-nos com a Tua presença, encha-nos com o Teu poder, encha com a Tua autoridade as nossas vidas, para que se cumpra as Tuas palavras sobre as nossas vidas, Pai. Que nós iríamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados, que nós iríamos pregar a palavra e os homens irão ouvir, iriam se converter dos teus maus caminhos. Ó Senhor, precisamos desse Espírito, precisamos dessa ousadia, precisamos deste poder, Senhor. Manifesta hoje no nosso meio este poder, Pai, manifesta nos nossos corações, que nós possamos, Senhor, desejar, ansiar por isto, Pai, porque sabemos que esta obra é realizada através do Teu Espírito. Não convém em nós realizar, mas o Teu Espírito realizar esta obra em nossas vidas, mais. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Eu queria que você repetisse aquele refrão do mais uma vez. Talvez você possa estar fraco, talvez você não consegue mais enxergar onde você pode realizar a obra de Deus, onde você pode trabalhar. Você está tanto tempo parado, tanto tempo parada, você está tão preocupado com tantas coisas, mas esse é o momento de você se render a Deus, pedindo para que Deus mude essa história da sua vida. Comece a pedir para Deus mais, Senhor, quero mais do Teu Espírito. Quero convidar o pastor aqui na frente para estar podendo orar por você. Comece a desejar, comece a buscar